Está começando mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Nós vamos trazer para o nosso programa de hoje o tema Portugal é uma raça e uma pátria. Eu tenho certeza absoluta que a palavra raça aqui é problemática, sobretudo nos dias atuais. E eu a trago de propósito, porque o sentido que é dado aqui à palavra não tem nenhuma relação com a ideia de raça postulada no racismo. E nós vamos fazer este programa em cima de um autor, de um filósofo português. Vamos trazer novamente a obra de Teixeira de Pascoais, A Arte de Ser Português. Essa obra é uma obra singular. Dentro do campo da literatura portuguesa, eu desconheço uma obra que tenha esse contorno. É uma obra, evidentemente, que tem uma poética, não é? Ela é uma obra de poesia, voltada não à poesia num sentido de escrita, mas ao espírito poético. Veja, é muito importante nós entendermos que a poesia, em tempos imemoriais, configurou uma forma de escrita, vamos dizer assim, que fazia parte de todas as grandes culturas do mundo. E essa poesia, ou a forma, esse tipo de escrita, era uma escrita sempre luminosa. Era uma escrita divina. Era uma escrita inspirada. Um livro que nos dá uma dimensão dessa tradição, dessa larga tradição da poesia dentro da história da humanidade, é este aqui. Um passeio pela história da poesia, da professora Ruth Giudice. A professora Giudice ela é historiadora, é especialista em história da arte, e essa obra é uma obra muito interessante, um passeio pela história da poesia, porque ela começa no Egito Antigo, antes de Cristo, passa pela Antiguidade Clássica, depois vai à Idade Média, o pré-renascimento, o Renascimento, o século XVIII, a Revolução Francesa Industrial, vai a Portugal, ao Brasil e vem por aí afora. Não é? Nesta obra aqui, nós vemos, portanto, de uma forma muito clara, que a poesia, não é? Ela que escreve a história do mundo desde tempos imemoriais. Nós teremos um filósofo luso-brasileiro, Agostinho da Silva, sobre quem eu já falei muitas vezes também, que vai criar uma expressão muito curiosa. Ele vai dizer que o homem tem que ser um poeta à solta. E há uma filosofia profunda aqui, uma filosofia, uma cultura, uma ideia de sociedade muito interessante. Então, é dentro deste espírito, veja, Deus faz o mundo pelo verbo, não é? Onde o poeta vem a ser uma espécie de hierofante do verbo, um indivíduo que é tocado dentro de uma metafísica e ele consegue traduzir em palavras tridimensionais um outro mundo, um outro tempo, nos levar para uma outra dimensão. Falar essas coisas hoje pode parecer um tanto quanto utópico, não é? Porque todo mundo atualmente é escritor.
Todo mundo escreve para jornais, para blogs, para seja lá o que for. Entretanto, assim como hoje em dia todo mundo diz que pinta, diz que faz cerâmica. Entretanto, a bem da verdade, há indivíduos que escrevem, não é? E que são de fato escritores e que são poetas. Fernando Pessoa era poeta. James Joyce é poeta. Shakespeare é poeta. O resto consegue articular frases e colocar algum tipo de encadeamento. Mas a poesia não é isso. Penso eu. Quando nós pegamos uma obra bem escrita, e por bem escrita não é só o domínio da linguagem, ela tem que levar, porque se for o domínio da linguagem, uma obra acadêmica de um indivíduo erudito, ela tem domínio da linguagem. Ela tem, digamos, perfeição técnica. A poesia não é somente a perfeição técnica. A poesia da qual eu estou tratando, ela é um outro espaço, é um outro tempo, é um outro ritmo. Ela toca a nossa alma, ela fala diretamente à nossa alma, ela abre certas portas que o rigor técnico não é capacitado. Isso é a mesma coisa da gente confundir sabedoria com erudição. A poesia estaria no terreno da sabedoria. O rigor técnico estaria no terreno da erudição. Não é? Muito bem. Teixeira de Pascoais, portanto, quando fala que Portugal é uma raça e uma pátria, nós vivemos um tempo político, não só no Brasil, bem como no mundo, em que os chamados nacionalismos estão em voga na boca de todo mundo, né? Por outro lado, a palavra nacionalismo, ela é oposta à palavra de pátria. E é oposta à palavra de raça. É por isso que Teixeira de Pascoais, na nossa tradição cultural, da qual nós somos herdeiros, é um autor, segundo, repito, o meu entendimento, fundamental. O livro é um livro fino, veja bem. Agora, ele é de uma densidade, de uma profundidade, porque isso é uma outra coisa que caracteriza o poeta. Às vezes ele fala poucas coisas, mas aquilo que ele fala, nós levamos décadas refletindo sobre. Não é? Bem, então, Pascoais a obra chama A Arte de Ser Português. Aí você pergunta, ser português é uma arte? Veja que o título já é filosofia pura. A arte de ser português. Então, ser português é uma essência, é uma condição para quem nasce no território. Todo aquele que nasce em Portugal é português. Então, a questão já começa do título, a arte de ser português. Então, ser aqui num sentido ontológico, né? Evidentemente que de saída, de partida, ele se refere a um tipo de comunidade sentimental, comunidade moral, comunidade espiritual, comunidade política, comunidade social, comunidade cultural, né, que se manifesta, ela faz a pátria. Então veja, para Pascoais aqui nós temos já uma definição curiosa de pátria. A pátria não é uma junção territorial.
Ela não tem nada a ver com geografia, né? Se nós pararmos para pensar, existe um mistério profundo quando nós falamos aquele indivíduo é brasileiro, aquele é japonês, aquele é americano, aquele é egípcio. O que faz com que a gente consiga perceber as qualidades dos países e dos povos a ponto de distingui-las tão profundamente? E essa distinção é tão profunda que nós a vemos na roupa, na comida, na língua, nas moradias, né, nos costumes, nas músicas. Existem interfaces, há pontos intercambiáveis, há influências culturais, claro que elas existem, mas há algo que marca e a gente reconhece essa marca. Esse é o ponto. Que marca é essa? Ou o que é essa marca? Então, o nosso programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre filosofia. Aqui, a filosofia num sentido profundo, uma filosofia espiritual, né? Uma filosofia da alma, voltada à alma. O próprio Pasquais admite que não há na cultura portuguesa nenhum livro escrito no gênero deste. E evidentemente, uma vez que há um pioneirismo, todo pioneirismo paga o seu preço, não é? É uma tentativa realizada sem modelos, portanto, ele pode ter virtudes que lhe são inerentes e pode também estar repleto de defeitos. É uma reflexão, não é? Em nenhum momento ele se propõe a ser uma verdade absoluta. Agora, a obra inteira aponta para uma realidade, com R maiúsculo. Com R maiúsculo. E essa realidade não é só a realidade que nós vemos aqui no sentido filosófico. Porque a realidade que nós vemos, ela é uma parte muito diminuta da realidade que nós não vemos. Não é? Então, e o Pasquais tem uma frase muito curiosa, ele fala que a verdade, quando aparece no mundo, ela aparece pela voz dos poetas. Então veja novamente que a poesia aqui, ou o que ele chama de poesia, é algo que o filósofo português Agostinho da Silva, na obra dele, vai também definir como sendo, né? Então a poesia não é uma junção de técnicas, ela é um sopro do espírito. E esse sopro do espírito não sopra em qualquer corpo. Então, para Pasquais, existe um esforço que deve ser feito no sentido de reconstruir a pátria portuguesa, dentro do seu caráter, dentro da sua tradição, dentro da sua alma tradicional, né? De modo que instruir, educar e criar portugueses visa um duplo ideal humano, né? É uma dupla missão, é um ideal humano e é um ideal patriótico. Repito, o patriótico aqui não tem relação nenhuma com política. Pelo amor de Deus, se vocês interpretarem dessa forma, está completamente equivocado. E por que eu estou trazendo isto? Porque isto que esta obra, porque isto que o Pasquais coloca, né, como a arte de ser português, é uma das raízes mais profundas da tradição brasileira. Então, aquilo que ele aparenta, que ele apresenta como sendo português, é
a nossa herança. Ele coloca dizendo que ser português é também uma arte, e uma arte de grande alcance nacional, e por isso bem digna de cultura. Então, ele fala que existe os chamados traços fisionômicos da raça lusíada. São esses traços que lhe destacam e dão personalidade própria, né? E essa raça, ela congrega a fusão de dois opostos, tá claro? Ela tem a unidade da morte e da vida, do espírito e da matéria, que é a unidade que caracteriza o ser, não é? Mais à frente, ele vai dizer que de onde a raça lusíada vai extrair essa unidade. Evidentemente que ele faz um tributo à Grécia e faz um tributo à cultura cristã e à cultura judaica, sem dúvida, não é? Então, por aqui nós já podemos perceber que o conceito de raça, né, que a Inglaterra vai utilizar para legitimar a escravidão, e o conceito de raça que Hitler vai utilizar para legitimar o Terceiro Reich, não tem nada a ver com isso que Pasquais está falando. É a antítese disso aqui. É a antítese, né? E o fato de você reconhecer esses traços fisionômicos, veja, traços fisionômicos, quando ele fala traço fisionômico, que dá uma aparência fenotípica ou genética, não é? Ele não está querendo dizer no corpo só, não. Ele está querendo dizer que isso se manifesta. É físico. Então, quando você reconhece o traço da raça, né, ela se manifesta. Gente, isso é algo tão impressionante. Veja bem. Hoje em dia, eu já li muitos livros incorretos, a meu ver, quando eles fazem uma interpretação da ideia de raça, por exemplo, no judaísmo. E a ideia de raça no hinduísmo, aonde você tem um sistema de castas. Os guerreiros, os brahmanes, os comerciantes, né? O judeu pontifica 3 tipos de alma, né? Ruach, Nefesh, Neshtarah, né? E o indiano tem uma quarta casta, um quarto tipo de alma ou de raça, que seria os impuros, né? Os intocados. Bem, quando você vai estudar aquilo seriamente, você verifica que aquilo é algo muito semelhante ao que o Pasquais está colocando aqui. Aquele contorno, ele é espiritual. Ele confere certas características, certas habilidades, não é? E essas habilidades e essas características se manifestas, elas vão criar uma coletividade que expressa aquilo. Evidentemente que pegar este conceito para criar violências em cima do conceito é uma interpretação humana, equivocadíssima, a meu ver, né? Então, seja lá como for, Pasquais, evidentemente, não propõe nenhuma ideia de racismo. E nós vivemos hoje tempos tão complicados que a gente tem que explicar o básico, né? Bem, então o fim dessa arte é o renascimento de Portugal. Veja, Fernando Pessoa, na mensagem, ele fala que cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, dentro da missão espiritual portuguesa, os portugueses entendem que houve uma parte que foi cumprida, que é o mistério do mar, né? O império, e o império ultramarino, mas falta cumprir-se o Portugal continental.
né? E aqui, Pascoais, que bebe nas fontes também de Fernando Pessoa, dá essa continuidade. Então, é preciso que Portugal renasça. É como se Portugal tivesse morrido, ou afastado de si, ou esquecido, desmemoriado, solto pelo mundo. Porque ele não tem um centro fixo. Ele perdeu o centro fixo. E aí ele roda pelo mundo, num êxodo. Então, para ele, é preciso reintegrar os portugueses no caráter dos portugueses que, por tradição e herança, veja, é muito importante esse tipo de retomada de consciência, tradição e herança. Eu fiz um programa falando sobre a eleição de Claudia Sheinbaum no México e do trabalho político que foi feito. E ele foi feito, entre outras coisas, em cima, recuperando tradição e herança. O Brasil nega a tradição portuguesa, nega a herança portuguesa. O Brasil nega a tradição indígena, nega a herança indígena. O Brasil nega a tradição africana, nega a herança africana, né? Em grande medida. Isso permanece, né? Não como um projeto de Estado, se é que isso pode ser um projeto de Estado, né? Mas isso só dá certo se for um movimento que sai do povo para o povo, de dentro do povo. É um movimento solidário. Então, evidentemente que isso aqui invoca uma espécie de utopia. Invoca sim. Mas nós precisamos das utopias. Uma utopia não é uma distopia. Uma utopia é aquele lugar que ainda não existe, mas que pode vir a existir, ou que já existiu em um determinado tempo, e para o qual nós podemos voltar, né? Então, esse caráter, então veja, ele associa o caráter do português à tradição e à herança. Portanto, isso é uma coisa muito importante. Qual é a tradição? Identificar a tradição portuguesa, identificar a herança portuguesa, que é o que Platão colocava da memória, não é? A alma tem que lembrar. Toda a pedagogia platônica é no sentido de fazer, e socrática, é no sentido de fazer a alma ter uma remembrança, ela lembrar-se dela mesma. Isso é Platão. Tá? É Platão aqui, puro. Qual é o caráter, portanto, ou o que ele está chamando de caráter, não é? É preciso distinguir entender o que ele vai chamar de caráter, porque caráter, temperamento e personalidade são coisas distintas. Não? Então, ele vai colocar aqui, sem a tradição e sem a memória, não há caráter. Isso é muito forte, hein? Então, se você nega o seu passado, você não é nada no presente. Portanto, não há futuro. Então, o passado é algo fundamental. O passado é, de fato, o que vai estar corporificado no gesto hoje, no comportamento. Ele tem uma modelagem. E, evidentemente, que este caráter coletivo é ele que vai fazer surgir este Portugal espiritual. Em outras palavras, colocar a nossa pátria ressurgida em frente do seu destino. Pátria de frente do seu destino. Isso aqui é uma outra frase, eu já fiz programa sobre isso. Um país pode ter destino? Porque é interessante a palavra destino, uma vez que nós pensamos que somente os seres humanos podem ter destino. Nós não pensamos que um país pode ter destino. E um país pode ter destino. Não só pode, como tem. Veja. Todos os povos do mundo têm
na origem da sua cultura, uma origem hierofânica, uma origem transcendente. Já fiz muito programa sobre isso. Então, quando Deus aparece, ou os deuses aparecem para uma cultura e colocam a esta cultura uma missão, nós estamos diante de um destino. Agora, o destino, ele não está completamente escrito. Não é? O fato dele estar escrito nas estrelas não significa que nós não tenhamos a liberdade da execução. Aí, eu também já disse sobre isso, e nesse aspecto o sufismo árabe, a mística árabe, sobretudo Ibn Arabi, explica isso muitíssimo bem. Não? A ideia do destino pessoal, coletivo e pátrio. Bem, a questão de raça. Empregamo-la como significando um certo número de qualidades eletivas, num sentido superior aqui, leia espiritual, né? Próprias de um povo, organizado em pátria, isto é, independente sob o ponto de vista político e moral. Veja que pátria, portanto, não tem a ver com geografia. Os judeus, durante muito tempo, não tinham pátria. Os índios brasileiros não têm pátria. Os ciganos não têm pátria. Os árabes não tinham pátria. Os povos nômades. Quase todas as grandes tribos da Ásia, da Grande Ásia, são nômades. Isso significa que esse povo não tem uma moral e não tem uma política. Política aqui não no sentido de sistema político, no sentido da organização social. Claro que tem. Então veja que é extremamente sofisticado o conceito de raça que ele dá. Não é? E é exatamente em cima deste conceito, se nós pegarmos a própria tragédia dos africanos, porque eles foram desmembrados das suas famílias, como é que eles conseguiram, a gente quando estuda o candomblé, as raízes do candomblé brasileiro, a comida africana, os hábitos africanos, a cultura africana, não é? Quando eles vieram para o Brasil ou para qualquer outro lugar, como é que eles conseguiram manter aquela identidade, aquele caráter próprio? Não é? Bem, isso só pode ser entendido sobre uma perspectiva que transcende qualquer ideia de geografia, porque ela diz respeito à alma da pessoa. Então, raça é um certo número de qualidades, qualidade. É isso. Quando você... Por que a gente distingue um português de um espanhol, que são fronteiriços? Por que a gente não confunde? E eles são diametralmente diferentes. Por que nós sabemos as diferenças? A forma, se você for fazer negócio com um mineiro e se você for fazer negócio com um baiano, eles são completamente diferentes. Nós estamos dentro do mesmo país. O que dá, o que origina essas diferenças? É isso que o Pascoal está colocando. É a raça. Né? Tais qualidades são de natureza animal e espiritual, resultantes do meio físico, claro, da paisagem, e da herança étnica, histórica, jurídica, literária, artística, religiosa e mesmo econômica. Herança, nesse caso, significa também tradição. Uma raça possui os caracteres de um ser vivo e, como tal, a devemos considerar. Aqui é filosofia. Ele está falando de ontologia, portanto.
Na filosofia, quando nós estudamos as primeiras cadeiras de filosofia, sobretudo da filosofia antiga, ela vai estudar o que é o ser. O que é o ser? O que é o ser do ser humano? Enquanto ser, há seres animados e há seres inanimados. Então, o ser do ser humano, ele tem uma qualidade específica. O que é isso? Então, o Pascoal está trazendo ontologia para dentro da história, para dentro da cultura. E ele está afirmando que sem essa visão ontológica profunda, claro, o português é feito. Se você for viajar a Portugal, como se você viajar ao Brasil, o sul de Portugal, de Lisboa para baixo, é praticamente uma grande planície. Aí você sobe, vai de Lisboa para cima, vai chegando perto da Espanha, vai bordeando pelo rio Mondego, né? Na parte que Portugal vai fazer fronteira com a Espanha, são montanhas elevadíssimas. É por isso que Portugal não era invadido por aquele lado montanhoso, escarpado, porque até hoje é difícil de chegar. Você só chega por avião, né? Então, criou-se uma linha de defesa ali. A gente vê isso claramente no posicionamento dos grandes castelos templários e tudo mais. Você tem uma linha de defesa. Enfim, então, é claro que o meio natural, onde você convive, o ambiente que você vive, né, onde você nasce, você tem uma carga fenotípica aqui. Você tem uma carga da natureza, sem dúvida. Ela exerce influência, ela molda o seu temperamento, né? Mas não é só isso, porque o homem não é só corpo, ele é corpo, é alma e é espírito. E é isso que o Pascoal está colocando. Então constitui uma aberração enorme, enorme, fazer distinção de homens colocando o critério da raça como um critério de cor de pele. Isso é uma coisa estúpida que foi criada, entre outros povos, pela Inglaterra. Não é? Agora, quando você começa a olhar os povos pelas qualidades que eles têm, qualidades físicas e espirituais. Aqui, meus caros ouvintes, abre-se uma outra dimensão. Porque é através da visão da qualidade que nós podemos ver um outro mistério, que é o mistério da herança que essas culturas, que esses povos nos deixaram no mundo. Não sem razão, Fernando Pessoa vai dizer que aquilo que nós chamamos de cultura cristã, não é? Ela é tributária da Grécia, da filosofia grega, do direito romano e da moral cristã. Né? A Europa como um todo. A cultura do Ocidente. Tá claro? Então, o que nós estamos vendo aqui? A qualidade. Meu Deus do céu, a Grécia entendia isso muito bem. E, evidentemente, como a filosofia ficou materialista, tudo isso foi jogado fora. Mas nós entendemos, né, que há qualidades anímicas e há qualidades espirituais. E nós reconhecemos essas qualidades. Então, através de habilidades e não só. Habilidades, comportamentos, gênios literários, obras, comidas, seja lá o que for. Essas qualidades anímicas, elas se expressam fisicamente falando. Tá bem? Então, o Pascoal está colocando aqui que a raça é um ser. Tá claro? E a partir da ideia do ser, né? Então, o ser banto, o ser egípcio,
Aí seria preciso estudar os seres de cada raça. Ele está falando de Portugal. Não é? Então, nós temos no nosso ser, uma parte do ser português temos, mas o Brasil também tem um ser diferente, como Portugal. Não? Herança e tradição. Essas palavras têm para nós um sentido coletivo. Então, herança, veja bem, não é só patrimônio. Ele não está falando de patrimônio aqui. E o mesmo vale para a palavra tradição. Tradição não é somente aquilo que você aprendeu como ofício, ou como comportamento com o seu pai, com o seu avô. É isto, mas não se resume a isto. Não se restringe a isto. Nem herança, nem tradição. Elas têm um sentido profundo, espiritual, anímico, metafísico. Ser português como indivíduo, como ser, herda as qualidades de família, herda igualmente as da sua raça. Olha o que ele está falando. O homem é corpo, você só vai entender isso a partir de uma lógica. O que é o ser? É corpo, é alma e é espírito. É uma trindade indivisível. Mas eu morri, eu perdi o corpo. Perdeu essa forma aqui. Quando você se organiza, ao passar para o outro lado, você se organiza de outra forma. Mas terá sempre corpo, alma e espírito. Tá claro? Então é dentro dessa lógica que o Pascoal está colocando. Assim como você herda as qualidades da sua família, né, você fala, como é que eu herdo as qualidades da família? Vamos jogar novamente, quero aqui trazer uma analogia. A ideia de brazonamento, ou de nobreza ou de aristocracia, reside exatamente nesse ponto. Você tem qualidades, aquelas qualidades se manifestam no indivíduo. É a ideia de alma, né, ou de castas. São as qualidades coletivas, familiares e coletivas que se manifestam. Aí você tem uma casta. Você só pode ter uma casta, né, se você tiver uma quantidade de pessoas que vão manifestar qualidades específicas, anímicas. E essas castas, elas não usam o sistema de casta, num sentido evoluído, para maldizer as outras castas. Aqui já é uma corrupção do próprio sentido. Né? Bem, então ele fala que se o português, como indivíduo, herda as qualidades de família, herda igualmente as da sua raça. Porque o homem não cabe dentro dos seus limites individuais. O português participa também da herança étnica, histórica ou tradicional, adquirindo uma segunda vida que, por mais vasta, abrange e domina a sua existência de indivíduo. É profundo isso. Então, uma vida é a vida que você vive e que você recebeu enquanto material genético. Eu tenho esse corpo. Se esse corpo é dessa forma, eu devo aos meus antepassados. Correto? É o DNA com o fenótipo. Algumas qualidades eu vou manifestar segundo essa lógica, que são qualidades dos meus antecessores, eu herdo. Mas e as qualidades da minha alma? Então veja,
eu tenho, todo ser tem, a qualidade dos seus antepassados, a qualidade da sua própria alma e a qualidade da sua raça. São 3 qualidades que se somam. Novamente, um ternário. Né? Então, esta segunda vida, que é uma vida profunda, né, é uma vida que vai... ela está ligada diretamente à sua essência, é uma vida em que você vai desenvolver aquilo ali. E essa vida, uma vez que ela seja vivida e vivificada, você transmite ela para o seu herdeiro. Né? E deixa ela colocada dentro da pátria. E não confunda a pátria com a medida territorial. Porque se você os lusitanos, antes dos portugueses, que eram tribos nômades também, não deixavam, eram uma pátria também. Era uma raça, a raça lusitana. Depois, evidentemente, com o rei Dom Afonso Henriques, aquilo se organiza. E nasce o país Portugal. Mas é preciso entender que se as fronteiras forem derrubadas, elas não derrubam a qualidade anímica. Caráter ou personalidade? O caráter é a expressão total das qualidades, conservadas e transmitidas pela herança e tradição que definem uma raça. Então, o que ele está chamando de caráter? É a expressão total das qualidades. Qualidade do seu corpo, qualidade da sua alma e qualidade da sua raça. Isso é caráter. Perceba que aqui, esta ideia de caráter é uma ideia bem diferente daquela ideia que a psicologia poderá nos dar. E mesmo que a teologia nos dará também. Não é? Então, o caráter é a expressão total das qualidades, conservadas e transmitidas pela herança e pela tradição. De onde a importância da herança e da tradição? Porque, gente, a herança e a tradição não é somente aquilo que você repete de uma forma automática. Vamos pegar as festas populares? O Agostinho da Silva fala isso muito claramente quando ele vai falar do Quinto Império Português, do advento do Quinto Império, da era do Espírito Santo. Né? Do Quinto Império não, da era do Espírito Santo, desculpe. Ele vai dizer que uma coisa é você... O Brasil está cheio de festas populares. O mundo inteiro tem. Né? Festa de Nossa Senhora da Conceição, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, as cavalhadas de Pirinópolis, a própria festa do Divino. A festa, ela torna-se algo morto quando o espírito da festa não entrou no comportamento daquela sociedade. É isso que ele está colocando. Então, tradição não é a mera repetição de algo que você recebeu. A tradição é você se torna aquilo. Então, você vai participar da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Qual é a história que a igreja conta de Nossa Senhora dos Navegantes? Qual é o ensinamento de Nossa Senhora dos Navegantes? O que ela ensina? O importante da festa aqui é aquele que participa da festa é aquele que vive as qualidades de Nossa Senhora dos Navegantes. Essa é a perfeita consonância entre a tradição e a memória. Tá claro? Quando nós vamos ler a hagiografia dos santos, a vida dos santos, por que eu sou devoto de São Francisco de Assis? Somente porque eu nasci no dia de São Francisco de Assis? Ou porque eu pratico, não na totalidade, mas de alguma forma eu vivo o ideal franciscano?
eu expresso aquilo. Isso é herança e é tradição. É isso que define uma raça. O que nós estamos vivendo? Quem nós somos? A sua atividade visa um fim social, econômico, religioso e artístico. Quando ele fala a sua atividade visa, não é que ela tem um objetivo. É que aquilo acaba, não é, se constituindo em um objetivo. Ele fala que essas qualidades que são próprias da raça, nós devemos cultivar. Né? Então, e ele está correto. Não há maior erro que a pretendida substituição das qualidades próprias por aquelas que admiramos nos outros povos. Destruímos por completo o nosso caráter e adulteramos em nós o que há de bom nos estrangeiros. Não troquemos a nossa figura pela máscara importada. Ele está falando de um espírito simiesco, né? De um espírito de imitação. A raça, ela tem um espírito de iniciativa criativa. Eu sou brasileiro. Eu vou importar o comportamento do americano por quê? Eu vou importar o comportamento do uruguaio por quê? Do argentino. Da Colômbia. Não faz o menor sentido. Eu vou importar o comportamento do povo banto por quê? Eu não sou banto. Eu sou brasileiro. Correto? Então mesmo, veja, o português, Pascoais fala, nós herdamos da Grécia, mas eu não sou grego. Tem uma qualidade em mim, uma veia grega, mas eu não sou grego, eu sou português. Né? Essa é a grande questão aqui das chamadas brigas das etnias. O cara é índio ou ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele tem quais as heranças que ele tem? Correto? Então isso é o que nos torna aquilo que nós somos. Né? Então nós temos que reconhecer essa herança e cultivá-la. Ela não pode ser abafada. E ela não pode ser substituída. Porque de fato não é. Não é. Aí ele pergunta, mas nós temos qualidades próprias? Aí como é que você vê essa qualidade? E que é um outro conceito extremamente sofisticado. Né? Claro que tem. As qualidades próprias, ou seja, o caráter, fazem a raça. E essa é que dá origem à pátria. Então você tem qualidade, você tem caráter, né? Você tem raça, e a raça é que faz pátria. E teoricamente a pátria é que poderia constituir uma nação, aqui já circunscrita geograficamente. Embora essa circunscrição geográfica é irrelevante, porque se você tem uma circunscrição geográfica, mas você mata as qualidades, né, o caráter, e não manifesta a raça, você tem uma agregação territorial. Tá? Então, nós temos qualidades? Ele fala, claro que tem. Como é que nós vamos ver isso? Através da história. Então, o português tem uma história religiosa, uma história artística, uma história política, uma história jurídica, uma história literária e uma história mítica. Tem. Isso são qualidades. Então, quando você tem qualidades, ela manifesta no plano da história e no plano da cultura. Tá claro? Você poderia falar, todo povo tem qualidade literária. Será? Tem mesmo? Isso não é bem verdade, não. Por exemplo, se você pegar a qualidade literária do Brasil e compará-la com a qualidade literária da Alemanha, e mesmo com a qualidade literária portuguesa,
O Brasil está muito aquém. Evidentemente que os caras ficam loucos quando se fala isso, não é? Então há alguma coisa aqui que não se formou ainda. Percebe? Então, sobre a lógica do Pasquais, quando você tem história religiosa, artística, política, jurídica, literária e mítica, você tem essas qualidades do caráter e da raça. E é isso que forma a pátria. E é isso que sustenta essa questão. Finalizando, pátria. A ideia de pátria incluía de raça. Então você não pode falar em eu sou patriota. Igual virou moda agora. Eu sou patriota. A direita usa, falsa direita brasileira, a exaustão essa palavra. Patriotas. E a extrema direita usa os nacionalismos. As duas facções são loucas. Elas brincam com isso. Né? A ideia de pátria incluía de raça. Todavia, esta ideia pode sobreviver àquela na qual se contém a ideia de independência política. A raça polaca sobreviveu à pátria polaca. Percebe o que eu te falei? O que eu falei antes? Se você tem um país, ele foi conquistado territorialmente. Você perdeu a sua identidade? Os judeus são nômades. Eles deixaram de ser judeus? Os árabes, até hoje, o Islão, tem povos nômades dentro deles. Os ciganos deixaram de ser ciganos porque eles são nômades? Os índios deixam de ser índios porque eles são nômades? Não. Então é isso, essa visão é uma visão muito importante. Agora, evidentemente, fica muito difícil você colocar isso sobre uma perspectiva acadêmica, científica, com rigor técnico de pesquisa, não é? Porque a ciência não admite nem alma nem espírito, caramba. Então como é que ela vai trabalhar com essas categorias? Não trabalha. Ela tem que trabalhar com outras categorias mais concretas, não? Uma raça independente, sob o ponto de vista político, é uma pátria. Os lusitanos eram uma pátria, embora a Lusitânia fosse território conquistado pelo Império Romano. Entendeu como é complexo o conceito? Ao mesmo tempo, se a gente entender, nós vamos entendê-lo. Aquela região dos Balcãs, né, que faz exatamente o ponto de passagem entre a Ásia e a Europa, né, aquela região é conquistada, bombardeada, desde que o mundo é mundo. Muitos povos ali dentro, muitos, Albânia, por exemplo. Entra um conquistador, sai outro conquistador. E eles não perdem a identidade. É a raça da Albânia. Aí, aquilo ali dura um tempo. Durante um tempo você pertenceu a fulano. Durante um outro tempo pertenceu aos turcos otomanos. Aquelas conquistas saem, vão embora e permanece a qualidade. Né? Aí ele coloca: há muitos povos independentes que constituem reinos, nações, impérios, mas não uma pátria. A Áustria, por exemplo, é uma administração. Olha que coisa curiosa. Como lhe chamava Mazzini, queria ele dizer que lhe faltavam as qualidades próprias que definem uma raça. Os Estados americanos representam pátrias ainda em formação. Concordo inteiramente com ele. É natural que, sob a influência dos séculos e do meio, comecem a criar e a fixar um certo número de qualidades originais que os tornem verdadeiras pátrias no futuro. A raça portuguesa, antes de ser uma pátria, e mesmo nos primeiros tempos da sua independência, vivia como que latente e diluída nos outros povos da Ibéria. Mas o esboço primitivo definiu-se e a nítida figura apareceu. A língua e os sentimentos por ela traduzidos cristalizaram, destacando-se em alto relevo da confusão originária.
Essa é uma razão pela qual o Fernando Pessoa vai dizer que minha pátria é a língua portuguesa. Né? A língua como aquilo que fala o espírito. Né? Não é, veja que não é um conceito territorial. Então, isso aqui é muito claro no Pasquais. Há muitos povos independentes que constituem reinos, nações e impérios, mas não uma pátria. Porque as qualidades próprias, o caráter é que faz a raça. E a raça é que dá origem à pátria. Então você não tem pátria porque você não tem raça. Tá bem? É por isso. E aí ele fala que Portugal é uma raça constituindo uma pátria, porque adquirindo uma língua própria, uma história, uma arte, uma literatura, também adquiriu a sua independência política. Né? Então, essa obra do Terceiro de Pasquais, aí depois eu talvez devo voltar a ela mais uma vez, ele vai chegar a um ponto em que ele vai ensinar para nós o que são os pais, os troncos familiares, o que é a família rural, o que é a família, o que é o município. Uma coisa muito linda, o que é a ideia do patriota. Não é? Mas tudo parte desse conceito espiritual da raça. Né? E é este espírito, né, que nós vamos ver, é Pasquais que define isso. Mas eu, pessoalmente, quando leio e estudo a história portuguesa, eu vejo esse espírito de raça, não definido conceitualmente, claro, mas eu vejo esse espírito de raça presente na história de Portugal. E você vai pegar, se você entender essa ideia, você vai entender essa ideia em qualquer outro povo. Né? Então, a junção do corpo, da alma e do espírito como um ternário indivisível por trás dos países, das nações, e lhe dando o sustentáculo, é uma coisa maravilhosa. É metafísica profunda. Tá bem? Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.